porque a gente trabalha com expectativa. Por Uhum. isso que é importante o profissional entender qual é a expectativa do cliente, Sim. para explicar o que dá para ser feito, ou às vezes o que não dá para ser feito, para Uhum. alinhar a expectativa antes de fazer o procedimento. Sim, Sempre alinhar a expectativa antes de fazer o procedimento. E sim, isso só você conhecendo, escutando a pessoa e também explicando para ela sim. o que a gente pode fazer. Olá, todo mundo! Estamos de volta com mais um episódio do Visagismo em Foco. E hoje nós vamos falar sobre sobrancelhas, design de sobrancelhas, a micropigmentação e as várias formas de falar de micropigmentação, porque tem microblading, tem várias técnicas, né? E com uma pessoa que é uma referência no mercado e vem de é filha de uma das pioneiras nessa área no Brasil. É Rafaela Bahia, que eu tenho muito prazer de receber, que fez o curso. Quando você fez o Eu curso? fiz o curso em 2011. Olha, É faz uma tempo. honra estar aqui na frente do meu mestre, que apesar de ter sido em 2011, até hoje é muito presente na minha vida, no meu trabalho. Então eu sempre lembro dos ensinamentos. Isso explica como consigo estar tanto tempo no mercado, né? Minha mãe Sim, também, porque a gente entrega um trabalho com essência, né? Com uma base um pouco mais profunda aí do que. sim. E você viveu junto desde pequena, né, Sim, no ambiente de design, porque sua mãe, Fátima Bahia, já fazia isso e era uma das primeiras que aparecia em programas de televisão e tudo mais, né? exatamente, Então, exatamente. desde muito cedo você já estava fazendo design de sobrancelhas. Fala um pouquinho sobre essa história dentro da sua família, a sua história, como que isso foi? Então, eu acompanhava ela, né? Inclusive, acompanhava nos congressos fora do país, que nem tinham brasileiras lá, né? Ela ganhou um prêmio em 2008 de melhor micropigmentadora do mundo em um Ah, evento. é? É, então a gente já ia, e eu ia como tradutora, porque eu falo inglês, né? Sim. E ela sempre falava: você tem que fazer, você tem que ser micropigmentadora, porque você desenha até melhor do que eu, você vai ser melhor ainda do que eu. Só que eu já via que o negócio era mais complicado. Ao Uhum, contrário do que se tem hoje, desse todo esse glamour, eu via não, eu falei, nossa, ela tá mexendo no rosto de uma pessoa. Existe uma uhum, expectativa, existe um sentimento ali. Então eu falava pra ela que eu não queria fazer. sim. E aí eu comecei com maquiagem, né? Uhum, Eu até me formei em moda, então aí eu maquiava noiva, trabalhava nessa área. E ela sempre falando, você tem que trabalhar com um design de sobrancelha. Enfim, uhum. acabou que entrei e não saí nunca mais. E ela fala que eu sou muito mais exigente do que ela. Ela fala, nossa, eu criei um monstro. Mas ela realmente foi uma das pioneiras, assim, aparecer em programas de TV, revista. Eu acho que ela contribuiu muito para essa glamourização também Sim. da profissão. Então, tudo tem um lado bom e ruim, né? Ah, sim, é como tudo, né? Porque ela surgiu numa época que não existia um estúdio de design de sobrancelha. As Exato, pessoas podia ter talvez até alguém que fizesse um design de sobrancelha dentro de um salão, mas também era muito raro isso, né? exatamente. E a maioria das pessoas fazia em casa elas mesmas, ou pedia para alguém fazer, e pessoa que não tinha nem ideia do que estava fazendo. Então, eu lembro que vocês reclamavam de receber pessoas que tinham detonado suas sobrancelhas, Mas né? até hoje a gente corrige mais do que faz do E, zero, né? É difícil chegar uma cliente assim que não tenha nada e que a gente vai começar a construir aquilo da forma adequada. E corrigir é muito mais difícil do que fazer, né? sim, Do zero. e como tem a micropigmentação, você consegue, com a micropigmentação, corrigir falhas que não vão reaparecer, né? Sim, sim. Porque deixar bem esparsas aqui, como que vai renascer isso de novo?
Sim, E você vê que as pessoas realmente fazem. E era uma época, vamos dizer, nos anos 60, 70, que a moda era fazer sobrancelhas muito finas, né? sim, sim. Então, uma pessoa como você, que tem já um biotipo, que tem pelos Descendente de mais árabe, grossos, é. etc. e tal, É. depois que você vai se descaracterizar totalmente, né? Fazendo isso. Sim, eu acho que é aquela coisa de olhar no espelho e não se reconhecer. Uhum, E eu acredito que muitas pessoas afinavam as sobrancelhas porque não se entendia dessa parte, estrutura óssea, muscular, como movimento, e falava assim: nossa, eu vou arquear, vou abrir o seu olhar. E aí achava que afinar, tirar pelos, ganharia esse espaço, mas assim, acaba não levantando, porque é uma questão muscular, né? E afina a sobrancelha e às vezes não volta mais. Às vezes, se você uhum, tira aquele pelo, às vezes ele não nasce mais, não nasce sim. de volta. Não, se você Então tira hoje, muitas vezes, vai... é, o, hoje a gente já entende que às vezes é melhor fazer, né, o botox, né, a toxina botulínica, para mexer às vezes na parte muscular do que ficar tirando Sim. pelo, né? E tem lugar certo para tirar. A gente Exatamente. via pessoas tirando em cima quando deveria ser embaixo. Exato, Ou embaixo exato, quando devia ser em cima, porque não sabem, exatamente. não tem essa noção, vamos dizer, da Sim, linguagem sim. visual de saber o que que é, como fazer um design, né? Sim, é uma profissão que realmente surgiu e ganhou uma importância assim enorme, mas que não tinha, né? Uhum, Quem fazia, limpava as sobrancelhas, eram pessoas que faziam outras coisas também, né? sim. E aquela história, né? Quem faz tudo não faz nada direito, E né? aí depois, nos anos 2015, por aí, que começou um boom, né? E Sim, sim. foi mais ou menos nessa Foi época. mais ou menos 2014, 2015, deu um boom. Aí É todo porque mundo também queria veio, ser. porque também veio o Instagram, né? Então, assim, é, muito diferente de quando a gente começou, que era muito difícil você aparecer numa matéria na revista, você participar de um programa de TV, que era mais selecionado, não. O Instagram, se a pessoa bota dinheiro, ela consegue Sim, fazer sucesso, né? exatamente. Talvez não consiga manter, Se ela conhece o mas marketing, né? mas assim, se a pessoa for muito boa em marketing, às vezes ela consegue vender Uhum. aquele produto de uma forma mais fácil do que nós que começamos Não, a long time ago. é o que eu falo, que a internet, não, as redes sociais, não tem ninguém que regula aqui. Exato. Antigamente você tinha os programas de televisão, o jornalista, Sim, etc., que era o crivo. Ele fala, não, exato. essa pessoa é boa, essa não é. Então não é qualquer um que ia num programa de televisão, Exato. e não era simplesmente porque você tinha o contato. Não, você tem que ser bom, Você tinha que ser bom. porque tem um patrocinador ali que tá pagando milhões e ele Exatamente. vai e para chamar a atenção do público, aumentar a audiência, tem que ser um conteúdo bom. Não Sim, pode ser qualquer pessoa, né? Só que mudou. Agora eu é, conheço muita gente que entrou nessa onda e depois praticamente, assim, teve uns 2 ou 3 anos que foram um boom sim, e depois é. caiu tudo. Fazer sucesso é mais fácil do que manter. É, Manter é difícil. Você tem que entregar uma coisa, um trabalho bem feito, né? como que você é, transitou nesse boom? Não foi meio complicado para vocês, porque de repente você tem muita gente falando muita Sim, besteira sim, sim. e que dificulta o trabalho de vocês, não é? Então, principalmente quando a minha mãe começou, né, eram pouquíssimas pessoas fazendo, menos ainda pessoas fazendo bem feito, né? Uhum, Então, quando a gente pegou esse boom, foi complicado receber as clientes com uma confusão de informação. Então, o problema principal foi esse, né? As pessoas chegavam e ainda chegam, tá? Ah, porque, por exemplo, sei lá, microblading é novidade. Eu falei assim: olha, na verdade, o Tebor é uma coisa milenar, uhum, não é novidade. E tá tudo bem, podem fazer bem feito, não tô nem entrando nesse mérito. Mas assim, você pode até dizer que é retrô. Mas você não uhum. pode dizer que uma coisa milenar Sim, é nova, né? Porque hoje existe alta tecnologia, né, para usar. Então, assim, eu acho que o problema principal que a gente teve que aprender a lidar é com um excesso de informação do cliente.
Então, antes o cliente chegava lá e a gente contava toda a história para ele, a gente explicava tudo, era como uma página em branco. Hoje não, eles chegam com uma página lotada de informação e informações confusas e jogadas, né? Porque hoje a pessoa pega o celular, ela vê não sei quantas informações, não sei quantas pessoas falando, né? Não sei quantos especialistas, porque hoje todo mundo é especialista em tudo. Então, eu acredito que o maior desafio seja esse, assim, a pessoa entrar lá no nosso espaço, né, na nossa clínica de estética, com essa confusão do que é novo, o que é adequado para ela. E aí, às vezes, assim, é, assiste uma influenciadora que fala de uma técnica que foi legal para ela, mas às vezes para outra pessoa não vai Sim, funcionar. É igual um cosmético que fala: nossa, esse creme funcionou muito no meu rosto, mas será que a sua pele é igual? Será que, né? Será que a sua. exatamente. Aí fez uma E a cor da pele é fez uma igual? micropigmentação com a técnica X e amou. Mas será que para você aquilo vai ser legal? Só E que elas será que você precisa de uma micropigmentação? exatamente, às vezes não precisa. E elas chegam com muitas verdades, entendeu? Então, Hum. até quebrar isso, começou a demandar Não, mais mas isso está tempo. acontecendo em É, todas as áreas. Eu vejo médicos reclamando do Dr. Google, sim, porque o exatamente. Dr. Google traz umas informações e confunde o paciente, Exato. e ele chega com um monte de ideias lá e não tem nada a ver com a situação dele. É muito complicado isso, porque assim, hoje a gente às vezes leva mais tempo conversando, esclarecendo, do que fazendo o tratamento, né? Fazendo a micropigmentação ou o design, que seja. A gente leva mais tempo nessa conversa, nesse esclarecimento. Então, assim, vem com essa quantidade de informação. E eu acho que as pessoas estão mais carentes também. Sim. Eu acho que a carência, assim, do ser humano aumentou, assim, de forma significativa. Isso eu acho que também é resultado, consequência das redes sociais que estão afastando esse contato pessoal. Sim, Então as pessoas estão ficando carentes mesmo. sim. Eu vejo isso, que é uma das grandes, enormes, eh, vamos dizer, vantagens ou qualidades, o que é a palavra certa? É, é o benefícios, né, de uma consultoria, é que você está falando com o ser humano lá. E as pessoas geralmente não têm esse costume de conversar com outro ser humano. Sim. Então, isso é incrível, é uma experiência tão profunda para a pessoa, porque você está falando dela. E você está vendo a pessoa através dessa análise do rosto. E só isso, a pessoa fica maravilhada. Muitas vezes estão lá deitadas na maca e falam assim: nossa, parece que eu fiz uma terapia, E parece é que. um terapêutico, né? E é muito. E assim, eu falo. Nossa, realmente as pessoas devem estar entregando algo muito vazio, porque ficam tão impressionadas, às vezes, com o que eu entrego ali, de uma profundidade, que elas até, nossa, às vezes choram, né? Ficam E não esperam emocionadas, isso quando não esperam, quando vão fazer a sua não sobrancelha. esperam, porque acham assim que é uma. Elas querem, as pessoas querem muito fazer, mas associam uma coisa fútil. E aí eu Uhum. explico: olha, olhos e sobrancelhas é a parte da emoção, né? Não é à Sim, toa que os desenhos animados usam muito esse recurso para sim. dizer quem tá aí o divertidamente para dizer, né, o que tá com raiva, o que tá triste, usa muito olhos e Não, sobrancelha. sobrancelha a área de expressão riquíssima, né? Exato, então assim, não é brincadeira, né? A gente Não. tem que E respeitar. elas não entendem, por exemplo, sua sobrancelha mais reta. Sim. O que que isso expressa? Por que que você tem isso? As pessoas falam, ah, mas por que que você fez isso pensando na parte estética? Mas tem um porquê, porque você quer expressar algo, né? Então, tem que explicar isso. Eu acho que até esse movimento feminista, por exemplo, no começo teve um período que eram sobrancelhas, né,
bem quadradas aqui no início, muito fechadas, que deixa com um ar de como se tivesse brava, né? As pessoas nem tá brava, E mas parece que tá duras, brava, né? dura, uma rigidez, né? Que é Então, horrível. primeiro ficou muito isso, Eu assim, tenho medo de quando eu aquele, vejo uma mulher assim. fora, assim, a falta de elegância, né? Uhum. Às vezes pessoas que nem têm pelos, né? Por exemplo, a minha junta, porque eu sou descendente de árabe, mas às vezes pessoas que não tinham bem afastadas e faziam elas muito próximas. E Sim. isso deixa Então com ar parece de que tá brava, ofensiva. parece que tá assim, né? Bravo o tempo inteiro. E teve uma febre disso. E eu acho que fez parte também desse, as mulheres querendo mostrar força, Uhum. querendo, assim, ser mais brava mesmo. Só que Sim. passou do ponto, né? A pessoa, é que você estava falando antes, né? O papel da mulher mudou. Mudou, mudou, Então o design vai mudar também, com porque ela vai certeza, expressar algo diferente. com Só certeza. que ela tem que entender que é, a sobrancelha sozinha e não fazer nada no resto não vai funcionar. Ah, e outra coisa, né? É para você ser uma pessoa forte, você não precisa ser brava, Não, né? muito contrário. Você pode ser forte com elegância. Tem um conjunto de coisas que pode passar essa força. Só que como tem muito profissional despreparado, e aí o cliente pede aquilo, ele vai e faz. E é Sim. tudo no subconsciente, né? Elas E querem aí aquilo, não já sabe por entra, quê. como o que você disse, é tão importante porque é compreender o que significam as palavras. Exatamente. Fazer. A pessoa pede força quando provavelmente ela quer respeito, Exatamente. ou ela quer É, credibilidade. Ela quer se impor, não é que ela quer brigar. exatamente. E então ela não tem o vocabulário para dizer o que ela quer. Eu já expliquei muito isso em palestra, em curso, a importância do profissional saber fazer a leitura dessas palavras do cliente que não estudou aquele assunto. Sim. Então, a responsabilidade é do profissional, porque Uhum. o cliente que deitou ali, ele não sabe, ele é leigo, né? Então, a responsabilidade é do profissional absorver essa informação, saber escutar, não só escutar as palavras, mas de ver como é que é a expressão corporal, como é que essa pessoa se veste, qual é o tom de voz, para Uhum. saber mais ou menos o que ela busca. Uhum. E também entender o momento. Vamos supor, uma mulher que acabou de se divorciar. Às vezes ela quer sensualidade. E aí ela Uhum. acha que tem uma sobrancelha muito arqueada, Uhum. porque, sei lá, às vezes viu uma atriz, uma Angelina Jolie da vida, alguém, ela acha que aquilo vai trazer a sensualidade. Sim. Mas tem que entender se E ela vai muito. segurar aquela sensualidade, se é o momento para Sim. isso. E também não precisa ser de 8 a 80, pode trazer um pouco, né? Vai com calma. Por exemplo, essa sobrancelha arqueada é considerado sexy porque é uma. Essas linhas são dinâmicas. Sim, E tem aquele triângulo que se forma no meio da testa. sim. O triângulo invertido é o símbolo do perigo. Então, arqueada demais, é o que eu falo. Um pouquinho alto, ok, pode até passar um Então eu pouco sou de. meio É, perigosa. exatamente. Tem que Eu ser sou- meio perigosa. Se for perigosa por inteiro, aí não vai ser sensual, vai ser. Aí a gente É, já vai mas pra você é uma. malévola, né? Agora Que, eu sou má, exatamente. é outra coisa. É, Então, ele é sexy porque é a mulher que é uma aventura. exato. Mas você Agora, tem que saber se ela quer ser uma aventura ou exato, o o que que é ela um quer, né? relacionamento? Exato. Então, a mulher divorciou, ela quer um outro relacionamento, mas que tipo de relacionamento ela Exato. quer? Então, não é porque você vai ser sexy. Ah, eu vou ser sexy. E que tipo de homem vou atrair? Exatamente. Cara que só quer uma aventura e larga você depois? É isso que ela quer? E ela passou de ser largada ou largou porque não deu certo? Ela quer isso de novo? Pode ser que sim. Exatamente, mas por isso que é uma terapia quase. Sim, Porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que elas querem da vida. Então a sim. gente acaba até ajudando Tem que com saber. essa informação, até não só entregando um trabalho estético, mas entregando um trabalho mais profundo da pessoa até se autoavaliar, né? Uhum, Porque a gente está ali para ajudar, mas a gente não pode impor, né? sim. E se é dinâmica, essa sobrancelha vai excitar essa pessoa. Exatamente. Ah, e ela está passando por estresse? Vai ser Mas, bom? não, não. Então, ela
A minha esposa é muito elétrica. Ela naturalmente sempre fez aquela sobrancelha curva. Por quê? Porque ela sentia que ela precisava mais suavidade, porque era uma pessoa forte, que é tal. Então eu tenho que ter elementos de suavidade para me Sim, acalmar. sim, E o profissional tem que saber como orientar a pessoa a respeito disso. Ele tem que exato. saber, você está passando estresse, e as pessoas estão passando estresse. Muito, muito. As pessoas, assim, sempre foi difícil trabalhar com estética, né? Sempre foi desafiador, até porque eu realmente respeito muito a pessoa que está sentada ali, é um ser humano, né? Nunca fui assim presa só à moda, ah, sobrancelha assim tá na moda, sempre respeitei. E principalmente depois do curso com o Felipe, né? Sim, Então, a gente tem que muda tomar, tudo, a né? gente tem que tomar muito cuidado e saber escutar, saber absorver. Se não tiver um bom dia para fazer, melhor não fazer nada, sabe? Eu Uhum, acho que o bom profissional sabe dizer não. uhum. Então já aconteceu de eu falar assim, olha, hoje a gente conversou e tudo, mas vai para casa, vamos pensar um pouquinho mais, porque às vezes você pode entregar um trabalho maravilhoso e a pessoa não vai ficar feliz porque ela não tá bem. Sim. Então assim, sempre foi desafiador, mas eu acho que tá mais complicado, porque as pessoas estão com mais problemas emocionais. E Uhum, aí às vezes elas acham que na estética elas vão resolver tudo. E não é uhum. bem assim. Eu posso Não, ajudar, sem sombra não. de dúvida eu vou É uma ajudar. ferramenta só. Mas assim, né? Às vezes a pessoa Mas não é precisa de. terapia. Não é terapia. Eu não sou psicóloga, eu não sou Não. psiquiatra. É Então, terapêutico, mas não é terapia. exatamente, exatamente. E isso é muito importante a pessoa saber. Eu vejo muitos pessoas que fizeram curso, que são visagistas, elas se confundem, elas acham que ela pode fazer terapia. E o André Mateus sempre falava, você tem que saber qual o que é da sua alçada. Exatamente. Saber até onde você pode ir, né? Sim. Então, entrar nos problemas pessoais, o relacionamento da pessoa, não é da sua alçada. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque, assim, como a pessoa às vezes está muito sensível, e aí, como você começa a falar da sobrancelha dela, ela começa a se emocionar, começa a ficar, assim, super emotiva, a gente tem que tomar cuidado para não invadir demais esse Sim, você espaço, pode né? ouvir, Claro, porque a pessoa pode simplesmente querer desabafar, mas tem que tomar mas cuidado, tem que tomar muito cuidado, né? né? Porque você está tratando com um ser humano. E é algo que, se você faz uma micropigmentação ou faz microblading, não é uma coisa que você pode mudar amanhã. Até existe o laser hoje para Mas tirar, é mas não é complicado. simples. Você precisa fazer várias sessões, às vezes, para tirar. Inclusive, tá uma tendência de remoção, né? É uma tendência muito forte agora, a remoção. Uhum. É, Porque é a Enfim, insatisfação, né? é. E também eu acho que com essa coisa das, principalmente mulheres, tá? Eu tô falando mulher porque é o maior É, público, o atendo maior. homens também, mas como houve essa busca da força da mulher, assim, excessiva, eu acho que elas sentiram que passaram do ponto. Aí, Uhum. primeira medida, vamos botar volume nos lábios. Sim, Pra quê? Pra voltar o lado feminino, sensual. Aí também passaram um pouco do ponto. se passar. E aí, né? Você não conversa com a pessoa, você conversa com a boca, ou você conversa com a sobrancelha, né? Então, aí não conseguiram equilibrar com essa boca, porque a boca também passou tanto do ponto que ficou agressiva também, né? Uhum. O sensual demais, às vezes é muito agressivo, né? Sim. Então agora estão querendo, muitas pessoas estão tirando a micropigmentação para fazer uma mais suave, às vezes não faz na sobrancelha toda, faz só para preencher pequenas falhas. Então, assim, a tendência é buscar a naturalidade. Muitos profissionais estão divulgando também o transplante. Eu ainda não vi nada que eu gostasse, tá? Porque o pelo não para de nascer, né? Então, o transplante, o pessoal fala até implante, mas é transplante, porque pega do Sim. cabelo e põe na sobrancelha. Mas, Mas o cabelo não é um fio diferente? exatamente. Mas, enfim, tem profissionais que Uhum. prometem milagres. Eu ainda, pode ser que em algum momento surja alguma coisa legal, mas até hoje, eu, Rafaela, não vi nada que eu gostasse e todas as clientes que foram lá que fizeram se arrependeram profundamente, porque ficou um pouquinho grosseiro. Não para de nascer o comprimento do fio, né?
Sim. Então sempre tem que estar cortando e tudo. E veio essa onda também dessa sobrancelha wild, despenteada também. Não sei se você Para viu. mim isso é uma coisa meio é, estranha. Mas estão falando muito, Eu tá? É uma sei, super tendência. eu não ainda tenho um pouco de dificuldade em entender por que que a mulher está buscando isso. O que que ela está querendo? Ela acha, tá? Porque o que acontece? Como eu falei, no Instagram falam o que querem. Então, o profissional às vezes fala assim: ah, você que busca naturalidade, você quer um aspecto natural, nada com o pelo ali, né, que vai nascer. Você não vai fazer micropigmentação, vai nascer pelo. Só que o pelo nasce um pouquinho desordenado, né? É, tudo bem, às vezes se postam um antes e depois, mas que tá cortadinho, todo arrumado, mas não para de crescer. E às Uhum, vezes ficam ondulações na pele também, uhum, né? Então, assim, pode ser, tá? Que eu não gosto de. Eu acho que não existe verdade absoluta. Pode ser que em algum momento surja alguma coisa legal, mas eu ainda não vi um trabalho muito bem feito de transplante. sim, Mas todo o intuito é falar de naturalidade. sim. Igual o tal de brow lamination, essas coisas, que é uma sobrancelha mais assim, wild, né? Selvagem. Mas aí você tem que pentear de uma forma que não é natural. Exatamente. Pentear pra cima. Isso que Exatamente. eu acho confuso. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas assim, as pessoas não Porque você falam. penteia, mas É, olha, eu não estou fazendo nada à minha sobrancelha. exatamente. E ainda Não fiz fazem um. design, Ainda não fiz fazem um. micropigmentação, ele É, está wild. mas fazem o brow lamination, que é tipo um Mas alisamento, que pode eu não cair fico fio. fazendo isso para que É. ele fique tudo espetado. Então, mas falam que isso é natural. Só que Não é não é, natural. não é natural. Você está penteando de uma forma que não é natural, porque pode ter uma pessoa ou outra que o pelo nasce mais em pé, mas a maioria é Mas raríssimo. você E é tem que mais ter em um pé no pelo muito, começo. e você tem que ter um pelo muito grosso. Exatamente. Então, mas por isso que fazem um alisamento do fio, que eu inclusive acho muito arriscado, porque pode cair pelo. Uhum. Pode não cair na primeira vez, na segunda, mas depois pode cair. Então, faz um alisamento para mudar a estrutura desse fio para que ele E- fique todo em pé. Mas aí não é natural. Não é natural. E veja, isso é muito legal para uma modelo que está fazendo uma campanha conceitual, Uhum. com um tecido selvagem, digamos assim, ou, sei lá, uma Uhum. influenciadora que trabalha com moda, que está sempre com um visual super descolado. Mas para mulher de verdade, por Que exemplo, trabalha no eu, que tenho escritório, 2 empresas, uma filha, uma bebê, eu não tô sempre super talvez a bebê vai arrumada. olhar para você e ficar assustada. A bebê vai falar, nossa, o que tá acontecendo com a minha mãe? Mas é importante isso, mas eles falam que isso é um aspecto natural. Mas, de Não é fato, natural. o pelo natural tem caimento, né? Ele Sim. não é todo espetado, né? E o pelo no início é muito mais fino do que o pelo no Exatamente, meio. Por isso que exatamente, aquela coisa reta no início é tão estranha, porque não é nada exatamente. natural. Tem que tomar muito, muito cuidado. E assim, a pessoa que vai fazer algum tipo de procedimento que seja definitivo ou que vai durar muito tempo, ela tem que pensar direitinho, porque pode causar uma depressão, Ups, pode causar um problema pode sério, né? criar problemas em relacionamento. Então, uma cliente que eu atendi que fez o transplante, ela falou que ela começou a ter um problema com o marido, porque ela ficava com vergonha, assim, né? E Eu posso de uma imaginar. coisa muito grosseira, e ela ficava horas na frente do espelho, cortando, tirando pelo para poder sair. Então, realmente criou um problema na vida dela. Não é fácil você cortar sua própria Não, sobrancelha. Eu não sei, é. especialmente quando você tem que usar óculos. Não, tem que pensar direitinho. Eu acho que as Né? pessoas subestimam o poder o poder das sobrancelhas, né? O que elas E são podem. muito sérias porque é, é só você ver uma pessoa sem sobrancelhas para você ver o É, quanto a sobrancelha é importante para a expressão da pessoa. associa, né? Assim, às vezes eu atendo pessoas que realmente não têm mais nada por conta de alguma doença, alguma questão assim, e parece que a pessoa tá triste, né? Sim. E você não vê a expressão, né? O momento que ela tá E é feliz uma ou coisa, brava, fica sem a expressão ali. essa expressão das sobrancelhas, do canto dos olhos, etc., é, é muito importante para nós como animais, não é nem como seres Exato, humanos. exato. Ah,
você se comunica com o cachorro com essas expressões. Cachorro, você faz isso, assim, tal, etc. Você está se comunicando com ela. Acontece aquela leitura, né? E se você olha nos olhos do cachorro e começa a fazer isso, ele cria um relacionamento com você. Existem estudos científicos, né, Sim, provando isso. A gente não está aqui falando não, não. coisa que a gente que inventou, né? Existem estudos provando isso. E isso acontece com o ser humano. Você faz essas microexpressões, isso é captado, porque aí voltamos para o visagismo, que é o MGID, Sim, que essas microexpressões mudam as linhas, as formas, o direcionamento do olhar. E isso é captado em milésimos de segundos e traduzido de forma emocional pelo cérebro. Então, criam reações emocionais que afetam como você relaciona com outra pessoa. Você faz uma pequena modificação na sua expressão, você acabou de fazer. sim. Isso eu capto imediatamente e eu já me reajusto, vamos dizer, de como eu vou falar Exatamente. com você ou como que eu vou interagir com você. Porque pode ser que eu falei alguma coisa, por exemplo, se eu falei uma coisa que ofendeu você, isso Sim, vai aparecer nessas é. micros. E aí, se eu estou atento e eu capto isso, eu falo, epa, eu fiz uma coisa que... E eu vou me reajustar para consertar ou ir numa outra direção. E a gente que entende assim do assunto, a gente sabe que isso está acontecendo, mas as pessoas fazem isso de forma intuitiva e Sim, assim é e cruel, é tudo mas a aqui. gente é julgado em segundos, né? Sim, E também existem estudos provando que a gente é julgado em segundos no sentido assim, confio ou não confio nessa na pessoa, né? realidade é microsegundos. É, é muito Eu rápido, não sei se né? você É conhece, muito rápido. tem um estudo que foi feito em Princeton que mostrou que a gente julga o rosto de uma pessoa em um centésimo de segundo. É Assim, algo absurdo. é cruel às vezes, porque a pessoa às vezes tem muito a oferecer, mas não tá com uma imagem legal, É, e aí ela perde uma é oportunidade, né? um centésimo, é um É, piscar de olho. sim, sim. Que faz essa Então, leitura, né? faz essa leitura e julga. Sim, sim, sim. Então, você entra num site e em um centésimo de segundo você já julgou aquele site, Exato, aquela exato. imagem que você viu Muitas aí. vezes a gente pode até julgar errado, né? Sim. Mas é a realidade. Aí você olha, julga, não gostei, e você É. simplesmente passa para outra coisa, você nem entra para ver o conteúdo E daquilo. às vezes é um profissional, sei lá, um profissional bom, mas que não tem um marketing tão bom. Sim, Às vezes perde a oportunidade porque existe um outro que não é tão bom, mas está com a imagem e é isso adequada, acontece né? com a nossa própria imagem. Exato. Então, você quer essa selvageria por quê? Então, mas é que, assim, as pessoas estão muito no automático, né? Então, assim, ver uma Sim. modelo muito bonita que usou aquilo ali, mas ela usou num contexto Por exemplo, X, né? Clara Delvingne, né? Ai, me deu um branco agora. Ca- Ca- Delavigne, é Delavigne, não eu vou sei. lembrar o nome dela, Mas mas ela foi uma das... ela foi uma das, assim, que começou com a sobrancelha bem Mas forte, combina assim, com com volume. ela. Então, mas é porque ela sempre tá com uma roupa conceitual, ela quer passar uma coisa assim mais forte, né? Sim. E eu explico para as clientes, eu tenho que saber qual é a profissão da pessoa. Vamos supor, a pessoa trabalha é uma artista plástica, é uma escritora. Até ok, ela tem uma sobrancelha desorganizada, porque, sei lá, trabalha com imaginação, com uma coisa assim. Agora, sei lá, é uma pessoa que trabalha com números, é uma contadora, Aí é uma não, advogada, ela ela não tem que... vai passar credibilidade para o E cliente ela não vai dela. conseguir nem se concentrar. Até para ela, quando Sim. ela com ela mesma, né? Ela não vai ter que... Ela quer... por exemplo, para uma micropigmentadora, você tem que ter atenção, detalhes, Precisa, etc. Se você precisa. está tudo assim, É, não é muito legal, não. não, não é, não é. Você não vai ter aquele cuidado, aquela atenção que é necessária para Sim. você fazer um trabalho bem feito. Claro que não precisa daquela rigidez, Não, né? Igual uma boneca, igual uma porque Barbie, aí né? você perde o lado artístico. Exatamente. Então tem que saber a medida aí
né, o Mas ponto. essa coisa melancólica do artista é fundamental, porque você tem, Sim, o fazer bem feito, é o lado artesanal, sim, a é a sensibilidade, né? sensibilidade, etc. Sim. Agora, se você é uma pessoa que é vendedor, é outra coisa. Exatamente. Não, no fundo, né, não tem assim certo e errado, é o que é adequado para cada um, né? A gente precisa respeitar essa Hum, individualidade, e o profissional precisa. Porque às vezes, assim, por exemplo, eu fiz o curso, uhum, né, e eu aplico todo o visagismo para micropigmentação, sim. né? Então, é muito importante o profissional saber que quando ele faz o curso de visagismo, pegar e aplicar para aquela área dele. Não E como é necessariamente que ele vai você vai conseguir fazer isso? fazer a consultoria toda, né? Tem gente que trabalha só com a consultoria total, mas eu acho imprescindível, né, para o micropigmentador, para o dentista, para vários profissionais, né, biomédico, dermatologista, porque mesmo que ele não consiga fazer a consultoria total, ele vai pegar para a área dele e aplicar aquilo. Sim, Vai entregar um trabalho mais mas a profundo, né? consultoria de você não tem que ser uma coisa de horas. Você faz uma consultoria em 15 Sim, sim, minutos, sim, sim. mas é descobrir o que a pessoa quer expressar, Exato. fazer a pessoa refletir sobre você mesmo. Nunca houve um método que as pessoas pudessem usar para fazer isso. E se você não sabe o que fazer, como que você vai saber como fazer? E É é difícil, assim, né? é muito diferente, assim, muda completamente o atendimento quando a gente aplica o visagismo Philip Howell. Assim, Hallowell. Porque hoje eu sinto que eu realmente entrego algo muito valioso para as pessoas, né? Ela não sai lá da mesma forma que ela entrou, ela sai se conhecendo mais, né? Sabendo e melhor o que cria uma ela quer. fidelização, Ah, né? é. Que é super raro nessa área, né? Sim, Na área da estética, as pessoas não são muito, os clientes não são muito fiéis. Só que quando você mas toca na alma da pessoa, né? cria fidelização e, mais É, importante, a recomendação para outras pessoas, exato. que é o fundamental para vocês. É diferente. Cliente que vem assim de indicação direta é um cliente que é mais fiel, sabe? Uhum, É mais fiel até do que as redes sociais ajudam muito. Não vamos também tirar todo, uhum, né? Existem benefícios, mas aquela cliente que veio porque a amiga dela contou toda a experiência. Então, é uma cliente que vem mais preparada, digamos assim, sim, né? Uma cliente que vem já gostando da gente, assim, sim, exatamente. confiando, se entregando mais, Uhum. né? Eu tenho um designer de sobrancelhas lá de Curitiba. E ele disse que ele está frustrado porque ele tem tanta fidelização que ele não consegue novos clientes para fazer a consultoria que ele quer Isso fazer. acontece, Então, acontece mesmo, assim. E às vezes a gente tem alguém, precisar, assim, ter alguém na equipe, mas aí o cliente quer fazer só com a gente, porque assim, é uma fidelização, assim, né? enorme, né? Às vezes Enorme. a minha equipe, até o Nubê que tá aqui, fala assim: nossa, mas só quer com você, de qualquer jeito, porque realmente você tocou no coração da pessoa, você fez uma coisa mais profunda, né? Você não fez Sim. ali só tirou pelo e. Eu acho Assim. que você cria uma cumplicidade com a pessoa. Exato. E isso é muito forte. É uma conexão ali, Porque você né? está cuidando dessa pessoa e ela confia em você, ela sabe que você vai fazer o que ela quer, não o que você quer. Sim, sim, Você tem o conhecimento para orientar corretamente. sim, Se ela vem com uma coisa, mas eles estão falando isso, você tem como explicar por que que isso seria, o que que isso significa e por que que pode ser bom para ela ou pode não ser bom sim, para ela. sim. E eu acho isso que as pessoas precisam, né? Elas precisam de informação. De porque é uma cacofonia de informação que a pessoa fica totalmente Fica confusa. perdida, né? Em relação ao visagismo em si, É. tá uma loucura, porque as pessoas chegou ao ponto assim, visagismo pode ser qualquer coisa. Banalizaram, né? É, Ba- assim, e é algo tão profundo, então a gente fica um pouco triste, assim, quando a gente vê
a pessoa usando de uma forma errada, né? Ou tão superficial, algo tão profundo, tão especial. A coisa que mais eu acho engraçado de uma parte e triste de outra. As pessoas, desde o lançamento, já faz 21 anos, o Felipe trouxe o visagismo para cá. Eu falei, de onde eu trouxe? Da Europa. Eu falei, mas não fui para a Europa. Como que eu pude trazer algo da Europa se eu não fui para lá? Aí elas ficam confusas, mas o visagismo não veio da Europa? Eu falei, o visagismo me veio da Europa. Mas o que eu criei não é alguma coisa que eu trouxe, porque eu criei, E criou com muito estudo, que é né? o Image ID. Por isso que eu estou falando do Image ID hoje, porque as pessoas não compreendem que eu criei algo. Então, não trouxe nada. E o gozado que no início, os jornalistas nem pesquisaram se eu tivesse ido para lá. Se eu não fui lá, então tem livro. Mas não tem nenhum livro sobre Mas é que visagismo. as pessoas olham as coisas muito no automático, né? Mas É, assim, e foi uma criação baseada em muito estudo, muita observação, né? Algo sim. que com certeza deu muito trabalho para ter tanto conteúdo, né? Assim, Na realidade, é uma coisa que acontece naturalmente, né? As pessoas têm dificuldade em entender o processo criativo. Pensam que tem aquela imagem assim, um, acende uma luz na sua cabeça e tudo vem pronto. Não é assim. É, o primeiro impulso, a primeira coisa, assim, um insight que você teve, a primeira associação que foi dos símbolos arquetípicos com as estruturas de imagem, isso veio no instante. Foi um insight. É aquela luz que acende junta coisas e cria e uma fala nova. que legal, mas Exato. e daí? O que que eu vou fazer com isso? É muito legal, mas se você Sim, deixa nisso, sim, sim. aí você tem que começar a trabalhar isso. Então, eu começo a usar no meu trabalho, põe no desenho, põe aqui, etc, etc. Aí vem uma outra, mas se os símbolos arquetípicos são na estrutura das formas, e as formas são feitas pelas linhas, então as linhas são também símbolos arquetípicos. Aí você adicionou mais uma coisa. Só que isso aconteceu ao longo de um tempo. Aí vão associando uma coisa, aí você tem experiência de usar aquilo, Sim. você vai tendo mais percepção, aí entra a parte de ensino, de você trabalhar com outras pessoas, aí transfere do quadro, da imagem como um quadro, essa ideia, para o ser humano. Aí abre um outro universo. E quando se vê, passaram-se 30 anos. Mas não foi feito pensando eu vou criar um sistema para o designer de sobrancelhas poder fazer uma sobrancelha melhor. Sim, sim. Simplesmente aconteceu depois de você. Legal, isso que eu criei pode ser usado pelo designer de sobrancelha. Aí eu falo com a Rafaela Bahia, e eu falo, olha, tem isso aqui, e você fala, que legal. E como você é designer de sobrancelha, você fala, nossa, eu posso usar assim, que é uma coisa que eu não sabia que poderia ser usado dessa forma, porque você é profissional de design de sobrancelha. Mas não é que você está recriando o visagismo. Você está vendo como pode ser usado Sim, na sim. sobrancelha. Mas a pessoa que tem que ter o conhecimento do visagismo para poder entender o que você está dizendo. Com certeza. Com certeza. Então, é um processo. Geralmente, as ideias, se você olhar a ciência, a- as grandes ideias dentro de ciência podem levar 100 anos para se concretizar. Sim. E podem passar de uma pessoa para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, até que aquilo
se cristaliza em algo, vamos dizer, utilizável. Mas precisa de tempo, né? Assim, acho que as pessoas estão muito imediatistas, né? E, na verdade, esse tipo de coisa, com a profundidade, por exemplo, do visagismo, tudo, precisa de tempo para analisar o comportamento humano, né? Eu acho que também o conhecimento como artista plástico, eu acho A linguagem que visual é mudou fundamental. muito, né? Eu também sempre gostei de arte e tudo, por isso minha mãe falava que eu faria Hum, melhor que ela, porque eu acho que quem desenha, quem pinta, tem uma noção e está acostumado a observar mais, sim. né? Eu acho importantíssimo o design de sobrancelha, realmente Saber aprender a desenhar. desenhar a Muito sobrancelha. Pegar importante. o lápis, porque isso vai dar a noção do peso, da Exatamente. grossura, É da quantidade de imprescindível. linhas Tem de que. colocar para que ele fique algo natural. Aí sim, natural. Sim, sim, exato. Mas é Porque muito onde você importante. põe mais traços? Porque a micropigmentação, ele é um traço de um valor só, né? Sim. Ele não pode ser mais fino, a não ser que você mude a agulha, né? Hoje existem várias agulhas, né? E é importante também entender como tá aquela pele, porque, por exemplo, eu que gosto de desenhar e tudo, eu falo para cliente, olha, o que eu desenhar no papel vai ficar, porque o papel não é vivo, digamos Sim, assim. O que eu faço na pele vai depender também da saúde da pele, se aquele fio sim. vai expandir, se não vai, se vai ficar. Então, às vezes a Uhum. pessoa tá com Como que uma vai se ela tá cicatrizar? com uma rosácea, ou se ela tem rosácea, né? Alguma dermatite ou tudo, às vezes aquele fio tão bonitinho que eu fiz no papel, na pele não vai ficar, ele Uhum. vai ter um processo ali de regeneração da pele que pode ser um pouco mais suave ou mais agressivo. Então, esse é um desafio também, sabe? É como usar diferentes tipos de papel para É, fazer o mesmo desenho. exato. Então, pode usar um papel que vai ter textura, outro vai ter, né? Porosidade maior, Exatamente. então aí Usou um vai, exemplo você pega o maravilhoso. nanquim em certos papéis, É, o nanquim faz, usou um exemplo ele não fica maravilhoso. seco, né? Então isso acontece na pele. É isso, é como se fosse um papel. Cada papel tem uma textura diferente, né? Então, Então, eu posso, quando eu vou desenhar uma sobrancelha com o bico de pena, por exemplo, se eu pego aquela canetinha que tem uma ponta, sim, sim, que sim, pode ser o 01 até o 03, sim, certo, né? Não, até o 3.0. 3.0 é uma linha grossa. sim, sim. E, então, eu posso usar vários tipos de linha, e é difícil, porque você tem que ou ter 5, 6 canetas para você fazer aquilo, mas ou eu posso fazer pela quantidade de linhas para aparentar ser Exatamente. E mais ainda tem a grossa. pressão da mão, né? É, a Porque pressão. se pesar um pouquinho mais, vai sair, às vezes. Exatamente. Ainda Ah, tem mas isso, com o né? nanquim não, né? É. Mas na Nanquim ele sempre vai ser a mesma micropigmentação, coisa. o peso da mão é. Ele pode ferir o papel um pouquinho mais, Sim, né? sim. Agora, com o lápis, eu posso usar esse peso da mão. Então, eu posso pegar mesmo o lápis e fazer um Exatamente. traço quase invisível. E outro, linha bem escura, dependendo do peso que eu uso. E eu posso começar mais escuro e depois ficar mais Exatamente. leve. Mas eu não Exatamente. posso fazer isso na micropigmentação. É bem complexo, porque Pode fazer talvez um pouquinho, mas não é como se faz no lápis. é, E não é exatamente como o fio é, que ele começa mais grosso e fica mais fino. e ainda tem também como a pessoa vai cuidar dessa pele, Sim. se vai seguir o que você falou ou não. Então, assim, tem vários fatores Então, nesse que. sentido, ele é uma arte. Sim, Porque, primeiro, o que que essa pessoa quer? Então, como é que eu vou usar as linhas, as formas, etc., as cores, para expressar o que que a pessoa quer? exatamente. A técnica, né? Toda essa técnica artística são os recursos que a gente tem, né? Exato? Então, primeiro a gente tem que entender essa pessoa, saber o que vai ser feito. Ah, tá. A gente vai fazer a técnica X. Ah, para a técnica X eu tenho que usar essa agulha, aquele pigmento. Aí você usa
né? Então tem muito a ver com a arte E nesse você não pode sentido, ter né? preguiça mental, porque se Não, você não. entrar no É, automático, então, esse é o problema às vezes, assim, quando botam muitas profissionais para fazer e treinou essas pessoas muito rápido, é muito difícil a pessoa ter essa profundidade toda num curso muito rápido, né? uhum, É importante, quem quiser ser micropigmentadora, não fazer só curso de micropigmentação. é Fazer o curso de treinar. visagismo e treinar muito, 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 porque só treinando a gente sabe o que acontece, e você está lidando ali, com um ser humano. Então Sim. tem intercorrências, né? Tem situações que a gente só sabe com o tempo, que volta ao que a gente estava falando, precisa de tempo Sim. para Então, ter essa é bagagem. todo esse processo de você ganhar o domínio do ofício Sim, é algo ah, que demora. Aprendizado não é só você receber informação. Você tem que receber informação repetidamente. Então, repete, exatamente. repete. Por isso que você pode ter a aula, mas aí você tem o livro, para olhar o livro e ver, e relembrar, e pensar, refletir. Aí tem o exercício, que é diferente da prática. Isso é muito importante. Sim. Fazer exercícios são diferentes do que colocar em prática o que você aprendeu. Porque se você faz um exercício, sei lá, como que faz exercício no Então, na micropigmentador? micropigmentação, primeiro faz no papel, né? Primeiro a gente aprende a desenhar no papel, aí depois vai para a pele sintética, né? Sim, E mas aí não na é uma pele. pessoa. Não, a gente não vai numa pessoa, porque você sabe que essa coisa de, vou fazer de cobaia é super deselegante e Deus me livre. desrespeitoso, né? Porque você vai Sim, fazer algo no rosto de uma pessoa. Então, primeiro papel, depois pele sintética, depois vai fazer nas modelos, não é cobaia, vai sim. fazer nas modelos com o seu professor ao lado, né? Para Uhum. qualquer coisa, te assessorar ali, porque é desrespeitoso a gente botar como cobaia, não existe mais isso, né? Sim. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado e fazer com calma. E só ir para ser humano depois da pele sintética tá legal. Porque a Uhum. pele sintética a gente consegue medir, ver se a pessoa já tá com uma posição correta na forma de Uhum. implantar o pigmento, né? Sim. Porque, Se o por exemplo, peso se se pesar está demais na segurando mão, vai direito, né? rasgar mais ali a pele sintética. Sim, Então, a gente mostra que aquilo vai acontecer na pele da entendi, pessoa. entendi. Então, é muito importante seguir E não esse é passo a fazer um passo. exercício. Não, muito, 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 muito. Tem que fazer várias vezes, Exatamente. assim. Tem que Tem que fazer. investir em. Tem que fazer muito tempo. Não é uma questão. Tem a parte teórica, mas a prática é imprescindível. E tem que praticar muito, muito, muito até conseguir E aí fazer. depois você começa a colocar em prática. Então tem Exato. o exercício, a prática, aí você se tornou um profissional. Exatamente. É todo passo a passo. E assim, como as pessoas querem as coisas para ontem, né? Não é assim. Precisa entender que é o tipo de trabalho que, se quem quiser ser micropigmentadora, tem que ter paciência, tá? Eu acho que uma forma de, vamos dizer, colocar isso. Se você quer aprender a tocar o violão, tá? Você vai para uma aula. Em uma aula você vai aprender a tocar o piano? Não Não. aprende. Você precisa várias, tá? Aí, depois do que você fez várias aulas, você vai conseguir se apresentar num clube ou em algum lugar publicamente para tocar? Não, É porque quando a pessoa tá ali, vamos supor, num palco tocando um instrumento, parece que é fácil. Mas para parecer que é fácil, ele treinou muito, muito, exatamente, muito. São anos, né? Às vezes ali, exatamente. para parecer suave, igual uma bailarina, que parece que aquilo ali é super fácil, mas nossa, ela, ela E treinou tem um muito. agravante, o cara que está lá no palco, se ele fizer um mau trabalho, ele vai ser vaiado, vai ser Exatamente, tal, vão tirar e tudo bem, foto, vai. tudo bem. Agora, se o micropigmentador faz um mau trabalho, ele está destruindo a identidade visual da pessoa. Exatamente. É Então, isso muito. é grave, isso é muito É, mais importante do que fazer uma má apresentação dentro de um exatamente. clubinho, É o que eu né? falo, assim, claro que ninguém agrada 100%, Não, mas você tem que ter um checklist
assim, que você fez tudo, 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 tudo que era possível. Até porque às vezes a pessoa não fica feliz porque ela tá com outros problemas, mas o profissional tem que saber se ele seguiu todo aquele protocolo, se ele fez toda aquela, né, analisou Uhum. da forma correta, aplicou o visagismo, usou a melhor técnica, usou o melhor material, cuidou da saúde também, porque é importante, né? A gente usa agulha, tudo isso. Então, assim, se você sabe que você completou todo esse checklist, você fez todo o protocolo bonitinho, tá ótimo. Sim. O perfeito não Agora, existe, mas se a existe o melhor. pessoa deu informações erradas, porque ela Exato. mesma não se compreende, Isso acontece. isso você não tem como A gente controlar. não tem controle, exatamente. E aí ela pode ficar insatisfeita, mas ela também não vai culpar você, ela vai ter uma compreensão mais tarde. Ah, eu deveria ter pensado nisso quando eu É. pedi essa tal coisa, porque eu não me compreendi direito ou alguma coisa. Porque a gente trabalha com expectativa. Por Uhum. isso que é importante o profissional entender qual é a expectativa do cliente, Sim. para explicar o que dá para ser feito, ou às vezes o que não dá para ser feito, para Uhum. alinhar a expectativa antes de fazer o procedimento. Sim, Sempre alinhar a expectativa antes de fazer o procedimento. E sim, isso só você conhecendo, escutando a pessoa e também explicando para ela sim. o que a gente pode fazer. É uma coisa muito bonita. Infelizmente, nós temos que Sim, porque aqui terminar. tem assunto, a gente poderia ficar aqui E a horas. coisa flui, né, É, bastante, mas eu quero agradecer você, Rafael, por ter vindo, feito essa entrevista, que foi maravilhosa, e trazer todas essas informações, esclarecimentos para as pessoas, porque esse é o objetivo eh, desse podcast, é esclarecer as coisas, porque tem muita desinformação por aí, né? sim, E as pessoas têm que ser bem orientadas, porque uma coisa como sobrancelha é muito séria, você está agindo diretamente na emoção da pessoa sim. e é um elemento muito importante para a identidade visual da pessoa, Sim. né? Olha, é uma honra estar aqui. E você falou da minha mãe, né, que pioneira e tudo me trouxe, mas assim, eu acho que depois da minha mãe, eu acho que o Philip Hallow é a pessoa que eu tenho que agradecer do fundo do meu coração, porque sem sombra de dúvida eu sou uma profissional diferente Ah, que depois do bom. curso de visagismo, que inclusive eu quero refazer, porque são tantos anos, né? É bom a gente estar fazendo um refresh, né? E é Reforçar. bom porque sabe que é diferente no online. Você repete, você vai ver muitas coisas que você não captou no presencial, Exato. porque a gente não capta tudo na sala de aula, Não, é muita informação, gente. especialmente na É porque primeira vez. ele é modesto, E porque, você está vendo assim, é dentro de muita. outro contexto, É, depois de 13 anos, é, já usando isso, então vai sim. ter uma outra percepção. Olha, E a mas, gente também sim. não ficou parado esses 13 É anos. claro, as coisas vão Então, adicionei evoluindo, é. mil coisas que é sobre, por exemplo, o ânimos e a ânima, que é relacionado que você está falando sobre a mulher que é ser mais forte. São Sim, elementos masculinos que a mulher tem que absorver, mas de forma feminina. E é exatamente. justamente aí que foram os erros, porque não é se masculinizar. Sim, sim, É você expressar as coisas masculinas, exato. mas dentro da sua feminilidade. E o homem também, inversamente, ele tem que, por exemplo, fazer sobrancelha. O homem não fazia isso. Exato. É, até. Mas agora, por É, que não? É tão importante para ele exatamente, quanto para mudou, mim. aumentou muito a quantidade de cliente, Uhum. né? Mas a gente tem tanto assunto que. Isso. Podemos Mas começar e olha, eu estou muito recomeçar tudo de feliz, novo. muito obrigada do fundo do meu coração. Obrigada por hoje, obrigada por tudo, né? Por acompanhar. Você é super presente na minha vida. Muito obrigada. E obrigado a vocês por terem assistido. Dê o seu like, siga a gente e até o próximo episódio de Visagismo em Foco. Tchau.